Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Aquela aula que geralmente ela é na segunda-feira, mas hoje, essa semana excepcionalmente, quarta-feira. Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre topologia, sobre splitters. Muitas pessoas têm dúvida, poxa, posso usar um splitter de 1 para 4, 1 para 16, 1 para 8, 1 para 8, 1 para 2, 1 para 4, enfim. Então a ideia de hoje é a gente falar sobre as topologias que a gente pode fazer na nossa rede FTTH, brincar com os splitters, dimensionar os splitters de forma que fique um bom projeto, que fique uma boa rede, que atenda a nossa demanda e principalmente que não tenha gambiarras nas redes. Eu não quero que você faça gambiarra na sua rede FTTH achando que está fazendo certo, mas quem sabe daqui a pouco pode começar a ter um problema na sua rede por conta disso. Então a ideia de hoje é que você entenda perfeitamente sobre as topologias que você pode fazer na sua rede FTTH com os splitters. Bom, no início da aula tem aqueles avisos, tem aqueles recados. Enquanto eu passo quais são os recados e os avisos, eu peço para você fazer apenas uma coisa. Faz um story, faz uma selfie, mostra que você está estudando, que você dedicou um pouquinho de tempo, uma horinha, para ver um conteúdo, para ver uma aula e conseguir melhorar alguma coisinha no seu dia a dia. Poxa, vai ter um monte de dicas que eu vou te passar hoje, vai ter muito conteúdo e se você aprender apenas uma coisa e começar a fazer diferente, começar a fazer melhor, tá ótimo, tá excelente. Então, faz aquela selfie, marca a Fiber School, marca o Marcelo Grando Machado, para a gente conhecer quem é você, quem está assistindo, quem é você. Você me conhece, mas não conheço quem é você e gostaria muito de conhecer. Bom, onde nós estamos? Eu quero mostrar para você a aula de hoje, eu quero te mostrar onde nós estamos nesse programa de aulas, que geralmente é na segunda-feira. Afinal de contas, nós estamos na aula número 33. Então dá uma olhadinha aqui na minha tela, que eu vou compartilhar para você agora. Essa aqui é a minha programação das aulas que acontece gratuitamente, assim como essa que você está assistindo aqui pelo YouTube. Começou lá com a aula número 1 sobre diagrama de emendas, como fazer o diagrama de emendas, e aí foi percorrendo, falando sobre sinal, sobre ampliação de rede, sobre SFP, CTO e mais um monte de conteúdos, até chegarmos aqui na aula número 33, que é a aula de hoje, sobre topologias FTTH sem fazer gambiarra. Depois disso, nós temos mais ainda poucas aulas pela frente. Nós temos mais 7 aulas pela frente ainda esse ano, até chegar na aula número 40, que vai ser lá no finalzinho de dezembro, a última aula gratuita desse ano, até fechar o número 40. Essa é a minha meta, terminar esse ano com 40 aulas gratuitas aqui no YouTube para você. Essas aulas, elas ficam disponíveis por 24 horas. Então, por 24 horas essa aula está aqui, você pode assistir quantas vezes você quiser de forma gratuita. Depois disso, essa aula sai daqui e ela vai para as nossas plataformas. E quem é aluno do curso do Projetos FTTH 2.0 e a nova versão também é o Projetos FTTH 3.0, tem acesso a todas essas aulas. Essas aulas, elas estão lá. Essa, que é a aula número 33, as 32 aulas que já aconteceram e as 7 aulas que nós vamos ter daqui para frente até completar o final desse ano e chegar no nosso número 40 aulas semanais, que é a minha meta. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre as topologias das redes FTTH. Eu vou te ensinar a fazer topologias utilizando os splitters, combinando os splitters sem fazer gambiarra. Fazer de forma planejada, fazer de forma pensada e aí você encontrar qual é a melhor topologia para a sua rede. Olhando a cidade, olhando o mapa, olhando a distribuição do bairro e por fim fazendo planejamento e fazendo todo o dimensionamento. Eu preparei muito conteúdo mesmo, então agora é aquela hora de já começar com o conteúdo, porque senão não vai dar tempo de passar todo o conteúdo para você. Bom, vamos lá. Que atire a primeira pedra quem nunca fez uma gambiarra numa rede. Uma rede de rádio, uma rede de ADSL, uma rede de cabo UTP e uma rede FTTH também. Quem aí nunca fez uma gambiarrinha para poder atender um cliente a mais? Poxa, faltou uma porta, preciso atender um cliente. Ah não, aquele cliente é um cliente especial, é meu amigo, eu quero dar um jeito de atender o cara. Vai lá, faz uma gambiarra e atende esse cliente. Bom, o que eu vou te mostrar na aula aqui é o seguinte, que existem várias formas da gente modificar as nossas redes. Não é porque a rede foi instalada de uma determinada forma que ela vai ser a vida inteira assim. A gente pode fazer modificações.
Por isso que a minha preocupação nessa aula é mostrar para você como fazer o dimensionamento e o que você pensa na hora de fazer o dimensionamento. Aí, tendo essa linha de raciocínio, compreendendo a lógica disso, você consegue adaptar o seu projeto, ajustar o seu projeto e fazer uma modificação para atender aquela demanda que você precisa atender de forma planejada, de forma certa e principalmente de forma que não dê problema no futuro, que não dê problema logo mais. Bom, vamos lá. O que eu chamo de gambiarra? Poxa, Marcelo, legal, entendi, Machado. O que eu chamo de gambiarra, né? Para a gente já alinhar, fazer esse alinhamento agora. Muitas pessoas, inclusive, chamam de ajuste técnico. É o nome mais bonito para gambiarra. Gambiarra, no meu ponto de vista, é a gente ir construindo a rede, ampliando, colocando portas de forma aleatória, tá funcionando, não sei porquê, e continuar assim. Poxa, vai lá, bota mais uma caixa, bota uma caixa atrás da outra caixa, vai cascateando os splitters até o limite, até a rede estar funcionando. Isso é muito problemático, isso é muito perigoso, porque não é porque a sua rede está funcionando agora que está certo. Pode ser que está funcionando agora e daqui a um tempinho vai parar de funcionar. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. A rede começa a funcionar, tem poucos clientes, os equipamentos são novos, os lasers são novos, a fibra é nova, os splitters são novos e está tudo funcionando mesmo que algumas pessoas digam que não deveria funcionar. Passa um tempo, a porta está mais ocupada, ela não tem mais meia dúzia de clientes, ela tem 30, ela tem 40 clientes naquela porta, o sinal já começou a ficar um monte de sinal maluco lá e daqui a pouco a rede para. E nesse momento as pessoas falam assim, poxa, minha rede era tão boa e parou do nada, parou de funcionar do nada. Eu já ouvi isso muitas vezes. E a rede, ela não para de funcionar do nada. Alguma coisinha lá no início não estava legal. Mal instalado, mal projetado, sinal ruim, equipamento ruim, não sei. Mas alguma coisa não estava legal, a rede mesmo assim funcionava e em um determinado momento parou. Isso eu chamo de gambiarra, a gente ir fazendo conforme o nosso entendimento, sem ter a certeza que está certo. Outra coisa que eu chamo de gambiarra é o nível de sinal da rede descontrolado. Uma das grandes habilidades de um projetista é conseguir equalizar o nível de sinal da rede, ou seja, todos os clientes de uma porta, de um ramal, ou até mesmo da rede inteira, tem um nível de sinal muito parecido. Menos 19, menos 18, menos 20, menos 18, enfim, tudo muito igual. Nada daqueles sinais de menos 15 num cliente e menos 24 no outro cliente da mesma porta. Isso não faz sentido nenhum. Então, uma das grandes habilidades do projetista é equilibrar o nível do sinal da rede. Então, não ter um nível de sinal equilibrado ou ainda ter uma diferença de mais de 3 a 4 dB de sinal na mesma porta ou no mesmo ramal é uma gambiarra. Não deveria ter toda essa diferença. Se tem essa diferença, algo não foi bem dimensionado ou algo está com problema e a gente precisa rever. Então, isso também chamo de gambiarra. O que mais eu chamo de gambiarra? Aquelas situações que a gente pega uma fibra que está iluminando o ramal, manda um sinal lá até o final do ramal, volta esse sinal por outra fibra no mesmo cabo para continuar para o próximo ramal. Eu vejo isso muito nas redes desbalanceadas. As desbalanceadas, a grande maioria das pessoas que ensinam a fazer redes desbalanceadas, ensinam você a fazer um ramal em linha reta, apenas em linha reta. E a rede desbalanceada não, a gente pode também fazer várias topologias, a gente pode dividir uma rede desbalanceada, não só um ramal em linha reta, mas um grande ramal, porém com outros ramais pequenos. A gente também consegue fazer isso, inclusive já foi tema de uma das nossas aulas gratuitas aqui nas segundas-feiras. Então isso é uma gambiarra. E a última gambiarra, para relacionar as gambiarras aqui, é o cascateamento de CTO. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você tem uma caixa CTO de 1:8 que tem 8 clientes conectados e você precisa ativar o 9º cliente. Muitos técnicos fazem o seguinte, chega lá na caixa, a caixa está com um sinal de menos 20, tira um cliente, bota o splitter de 1:2 na saída da CTO e aí dessa segunda saída que liberou, né, você liga direto um cliente para atender o 9º cliente. Funciona? Funciona. Se tiver nível de sinal, funciona, mas não é uma prática legal, porque hoje você tem uma caixa com 9 clientes, outra caixa com 10, outra caixa com 8 clientes, e aí são as gambiarras que não estão documentadas. Ou ainda, a CTO atrás da CTO é você ter, de repente, vamos lá,
um sinal de menos 17 dBm numa caixa CTO de 1 para 8 e você colocar em uma das saídas outra caixa de 1 para 8 ou uma caixa de 1 para 4, enfim, mas ter uma CTO alimentada por outra CTO. Quando você faz isso, você vai ter uma diferença de sinal muito grande e você corre o risco de ultrapassar a quantidade máxima de clientes por portas. Então, essas são as top gambiarras, digamos assim, que eu vejo muito por aí, que é de rede que vai crescendo de forma desordenada e o que eu quero com essa aula é que você não cometa essas gambiarras e talvez alguma outra gambiarra que você conheça, que você já viu, que você já fez, ou que você tem um amigo que fez a gambiarra e eu acabei não falando aqui. Se você tem uma sugestão de gambiarra, bota aqui embaixo nos comentários para a gente discutir também, ou coloca aqui no chat sobre outros tipos de gambiarra que você já viu que a gente poderia ter falado aqui também. Bom, essa aula então, a origem dela, eu sempre gosto de falar da origem das aulas, é porque muitas pessoas me perguntam, Machado, posso colocar um splitter de 1 para 4 e 1 para 8, ou 1 para 4, 1 para 16, ou 1 para 8, 1 para 8, o que fica melhor? Muitas pessoas perguntam isso. Só que a verdade é que muitas das decisões que a gente toma num projeto FTTH, não existe um padrão, é sempre assim ou é sempre assado. Não, esse padrão ele muda conforme o seu projeto, a sua cidade, o desenho da sua cidade, a quantidade de residências, enfim, é referente àquela área que você vai fazer o atendimento, que é diferente de uma cidade ou para outra. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, é diferente de um bairro para o outro, de uma rua para outra pode ser diferente. Então, por isso que não existe um padrão que se repita para toda a cidade. A gente vai encontrando as semelhanças das áreas, vai definindo padrões e um projeto ele pode ter mais do que um padrão. Então por isso não existe uma respostinha pronta. Poxa, usa tal splitter e usa tal splitter que vai estar sempre certo. A gente vai procurando os padrões. O que é um padrão? Muitas vezes as pessoas confundem. Poxa, padrão, né? Em ter um padrão em uma cidade, né? Muitas vezes as pessoas confundem um padrão e acaba procurando padrões. Poxa, eu vou pesquisar um projeto FTTH de 500 portas. A pessoa vai lá, acha um projeto no Google, beleza, viu um vídeo, pega aquele padrão e tenta replicar na sua cidade. Porém, na sua cidade pode ser que seja um pouco diferente. Então, quando a gente fala em assumir um padrão, de ter um padrão, a gente tem que analisar a área e entender quais são as situações que se repetem com frequência. Isso é um padrão. Padrão são situações que se repetem com uma certa frequência. E os padrões da minha cidade ou do meu projeto, geralmente, são diferentes que o padrão da sua cidade e o seu projeto também. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo para você. Quando a gente monta uma aula aqui, eu procuro fazer um esboço de um projeto, selecionar uma área, fazer um rabisco, e hoje não vai ser diferente, a gente vai ter bastante desenho nessa aula de hoje. E aí, geralmente, eu pego uma cidade que tem as quadras quadradinhas, que seja um formato fácil de entender. Porque eu não quero que você copie esse desenho, eu quero que você entenda qual foi a técnica que eu utilizei ali, o porquê que eu fiz o dimensionamento daquela forma. Se você entende o porquê que foi dimensionado daquela forma, você consegue fazer indiferente se a quadra é quadrada, se ela é redonda, se é formato de um triângulo, se é um formato de um S, enfim. Você entendendo a lógica, você consegue aplicar a lógica em qualquer tipo de área. Então não confunda ter um padrão, entender os padrões, que é tudo aquilo que se repete com frequência na sua cidade, com procurar um padrão para copiar no seu projeto. Não confunda isso, são coisas totalmente diferentes. E o que eu procuro sempre trazer aqui de conhecimento são situações para você analisar e dimensionar, não copiar padrões. Se você vem aqui procurando copiar padrões, então eu vou resumir aqui 5 minutos, você vai assistir esses 5 minutos e pode já sair dessa aula, se você está procurando copiar padrões. Se você procura entender como fazer o dimensionamento das topologias, você continua e a gente vai ter mais 1 hora e meia de aula pela frente. Quais são os padrões que muitos procuram para fazer os seus projetos? Vamos supor o seguinte, que você tem aí o seu projeto e você vai utilizar 64 clientes por porta-pom. Legal, 64 clientes por pom. Vamos supor que você vai utilizar CTOs de 1 para 8. Beleza,
64 vai usar CTO de 1 para 8, então vou botar aqui, ó, CTO, e botar aqui POM, que é a quantidade de clientes por POM e CTO. Então, minha sugestão, cara, coloca um splitter de 1 para 8 de primeiro nível, coloca de 1 para 8 no primeiro nível e seja feliz. 1 para 8 vai atender 64 clientes. Qual laser pode usar? Pode usar o B+, ou C+, tá tudo certo. Ah, Machado, mas eu vou fazer 128. Beleza, 128 clientes por porta POM e a minha CTO é de 1 para 8. Ok. Então aqui você pode usar dois tipos de splitter. Você pode usar um splitter de 1 para 16 no primeiro nível e ter 16 CTOs de 1 para 8, ou você pode usar um splitter de 1 para 2, depois você pode usar um splitter de 1 para 8 e por fim você pode ter as suas 16 CTOs de 1 para 8. Aqui você decide o que você vai fazer no seu projeto. Machado, eu vou ter 64 clientes por porta e eu vou ter CTOs de 1 para 16. Beleza, nesse caso aqui, você pode usar um splitter de primeiro nível de 1 para 4. Se você vai ter 128 clientes por porta POM e usar CTOs de 1 para 16, aqui você pode usar, por exemplo, um splitter de 1 para 8 no primeiro nível para ter 16 CTOs de 1 para 16, fechando em 128 clientes por porta POM. Vai trabalhar com 64? Pode ser o laser B+, pode ser o laser B+. Indiferente se é 1 para 8 ou 1 para 16 na CTO. Vai trabalhar com 128? Sugestão, C+. Indiferente se for 1 para 8 ou 1 para 16 na CTO. O que interessa é esse 128 ou 64. Também indiferente se for balanceado ou desbalanceado. Tem nada a ver com balanceado, desbalanceado. A potência não está relacionada a isso. A potência está relacionada à divisão que nós vamos ter na nossa rede. Então, se você queria um padrão, copiar um padrão, está aqui. Esse é um resumo para você. Pode fechar o vídeo e vida que segue. Agora, se a gente vai falar de dimensionamento de rede, continua aqui que a gente tem muito conteúdo pela frente. Eu tenho aqui organizado 8 desenhos, topologias, exemplos que eu vou fazer aqui no nosso flipchart para ilustrar certinho aí para você. Bom, vamos lá. O que eu preparei para a gente falar aqui na entrada dos desenhos, digamos assim, tá? Uma coisa que é muito importante quando a gente fala em vários tipos de topologia, de arquitetura da rede, dimensionamento dos splitters, a gente tem que entender que vai aumentar o nível de complexibilidade da rede. A rede vai ficar mais complexa, tem mais detalhes e com isso a gente tem alguns efeitos colaterais. Por exemplo, documentação. Uma rede mais complexa, com mais exceções, ela exige uma documentação mais detalhada. E aí é aquela coisa, poxa, vou botar um monte de exceção na minha rede, mas vou fazer em cima do Google Earth? Pode ser um problema, vou perder informações. Eu vou precisar montar no Google mais um Excel, mais um desenho, mais uma apresentação e mais uma topologia para explicar o que foi feito naquele projeto. Uma rede mais complexa exige um maior conhecimento da equipe. A equipe tem que estar mais afiada, tem que entender mais. Ela tem que saber que se ela chegar num determinado local, pode ser que tenha uma CTO de 1 para 8. Pode ser que na rua do lado tenha 1 para 16. Pode ser que naquela outra rua tenha 1 para 4. E ela vai ter que aprender a lidar com esse tipo de situação. Então exige uma equipe mais afiada, uma equipe mais alinhada. Outra coisa importante de uma rede mais complexa é que as ampliações ou modificações da rede, elas são mais difíceis também. Então, poxa, eu preciso fazer uma ampliação. Cara, provavelmente cada caso vai ter que ser analisado. Diferente de que quando você tem uma rede mais simples que segue um padrão, que são aquelas situações que se repetem no dia a dia, em toda a rede. Então, se você tem padrão em toda a rede, o seu padrão na sua rede inteira, e você quer fazer uma ampliação, você consegue estudar uma ampliação da rede inteira de uma vez só. Se você tem uma rede baseada em exceções, você vai ter que analisar ramal por ramal, procurando uma forma de fazer ampliação na sua rede. Se a rede for mais fácil, então a documentação é mais simples, a instalação é mais rápida, a equipe não precisa entender tanto assim tecnicamente para enfrentar os problemas no dia a dia. Então, isso é uma gangorra muito interessante a gente entender. Vou ter uma rede mais complexa? Provavelmente eu vou ter que investir mais em documentação e software. Eu vou ter que ter um software de documentação de rede FTTH.
Não posso ter um software de documentação agora porque tem que pagar a ativação, tem que pagar a mensalidade, custa muito caro para mim. Beleza, então vamos no caminho de fazer uma rede mais simples, uma rede sem complicar muito, mesmo que tenha que gastar um pouquinho mais com fibra, digamos assim, para não precisar do software de documentação nesse momento. Nenhuma grande rede sobrevive, nenhum provedor sobrevive com uma grande rede sem um bom software de documento. Isso não costuma durar muito tempo, em algum momento precisa fazer esse investimento. Bom, a gambiarra é algo que a origem dela, geralmente ela vem de um projeto mal feito. A grande maioria das vezes a gambiarra ela vem de um projeto mal feito. Claro que pode surgir também de outras situações. Por exemplo, a demanda era muito maior do que eu esperava. Ou, por exemplo, eu instalei a internet num bairro e a outra opção de internet ou as outras opções eram tão ruins que quando eu instalei a minha internet, a galera começou a vir para o meu provedor também. Então deu uma demanda acima do esperado por fatores externos, digamos assim. Então pode acontecer de ter um projeto bem feito, bem planejado, tudo organizado, e mesmo assim a rede não suportou a demanda. E aí geralmente começam as gambiarras. Mas geralmente não é isso. Geralmente acontece porque a gente tem recurso limitado para instalar uma rede. Por exemplo, a gente tem que fazer mais com aquela porta PON e com aquela OLT porque a gente não pode comprar outra OLT, por exemplo. Ou ainda, a gente fez uma área, um projeto para uma área e não enxergou o que tinha dentro daquela área. Não enxergou, por exemplo, que novos condomínios estavam surgindo, condomínios com 100, com 200, com 300 casas, ou prédio. Já vi muitos projetos, a gente fazer o projeto numa área central, o projetista fazer o projeto numa área central e não observou que tem vários prédios grandes. E aí, a cada prédio é um projeto novo, uma adequação de rede, um estudo de como levar a internet para um prédio que tem lá 30 apartamentos, 40 apartamentos, 20 apartamentos, 100 apartamentos, enfim. Então, aí começam a surgir as gambiarras. Então, o grande recado, um dos grandes recados é: quanto mais aprimorado for o estudo, o projeto, o planejamento, melhor. Menos gambiarras provavelmente a gente vai ter. Agora, quanto menos for pensado, provavelmente mais gambiarras a gente vai ter. Bom, vamos lá, vamos para os cenários. Eu comentei que a gente tinha bastante cenário aqui para a aula de hoje, então não dá para a gente ficar muito tempo nos contextos, nos porquê das coisas. Mas eu queria que você entendesse que gambiarra é algo que a gente faz, geralmente, quando erramos alguma coisa no passado. Quanto mais pensado, menos gambiarra a gente vai ter para frente, é a tendência. Mas em alguns momentos a gente precisa modificar a rede e a ideia é que a gente faça modificações sem gambiarras. Então vamos lá. Eu preparei alguns cenários, na verdade são 8 desenhos que eu quero fazer. E desses 8 desenhos a gente vai falar primeiro do balanceado e depois a gente vai entrar no desbalanceado também, tá? A gente vai entrar nesses dois mundos, no mundo do balanceado e no mundo do desbalanceado também. Primeiro é o seguinte, eu vou te ensinar a fazer o dimensionamento de uma rede FTTH, uma rede ótica, fazer o dimensionamento dos splitters. Então tem algumas coisas que eu não vou discutir na aula aqui de hoje. Por exemplo, onde botar uma CTO de 1 para 8 ou 1 para 16? Não é tema dessa aula aqui. Isso tem a ver com a taxa de penetração, com quantas portas a gente quer atender em um determinado local. Outra coisa que a gente não vai abordar aqui, o que é melhor, balanceado ou desbalanceado? Também não, já teve aula sobre isso, vai ter outras aulas, vão ter outras aulas no futuro também sobre isso. Inclusive tem aqui no YouTube, balanceado e desbalanceado, dá uma navegada aqui no nosso canal que você vai encontrar essa aula. Então são coisas que a gente não vai discutir aqui. Usar cabo de 1 para 8, usar cabo de 6 vias, 12 vias, 24, backbone, ramal, também não é assunto. O assunto é dimensionamento dos splitters da rede. Vamos entender primeiro então sobre o splitter. Como funciona o splitter? Quando a gente entende a moral, como que o splitter funciona, fica mais fácil de compreender o que a gente vai fazer na nossa rede. Então vamos lá. Se a gente pudesse abrir um splitter, peguei um splitter aqui, abri o splitter e mostrar para você microscopicamente como é o splitter, você ia enxergar o seguinte, você ia enxergar que em um determinado ponto entra o sinal, a luz vai entrar por algum lugar e ele vai fazer uma divisão dessa luz. Essa divisão
é chamado de split. Split é dividir, cortar. Isso é split. O splitter, então, seria um divisor, traduzindo, um divisor. Então, aqui, internamente, ele vai fazer um split, uma divisão. Isso aqui acontece, por exemplo, daqui até aqui. Deixa eu botar no cantinho aqui para ocupar melhor essa tela. Mas essa divisão do início, desse início aqui, até esse ponto aqui e esse ponto aqui, isso aqui é o que a gente tem em um splitter que vai de uma entrada para duas saídas, ou seja, um splitter de 1 para 2. Quando eu tenho um splitter de 1 para 2, é isso que acontece dentro do splitter. Uma única divisão que vai mandar metade do sinal para cada lado. A gente está falando de uma rede balanceada agora, que vai mandar metade do sinal para cada lado. 1 para 2. Quando acontece essa divisão de uma entrada para duas saídas, olhando o nível de sinal, pensando no nível de sinal, a gente vai perder a metade do sinal. Se eu tenho alguma coisa e vou dividir 50% para cada lado, vou dividir de forma igual, eu vou perder metade para cada lado. E aí quando a gente fala em sinal, que é o famoso dBm ou dB, quando a gente fala de ganhar potência ou de perder potência, o dB, essa divisão aqui pela metade, a gente está falando de menos 3 dB, ou seja, perder 3 dB nessa divisão. Se eu sair com 0 dB, sair com 0 dBm e fiz essa divisão e perdi 3, eu vou ter aqui 3 dBm, menos 3 dBm de sinal. Legal. Vamos para o splitter de 1 para 4. Quando a gente tem um splitter de 1 para 4, o que acontece dentro do splitter? Ele não tem uma entrada e 4 saídas direto. A gente olha a parte externa do splitter e de fato tem uma entrada e 4 saídas, mas internamente não é assim que acontece. Internamente no splitter ele vai ter essa primeira divisão para 2 e depois cada uma dessas saídas ele vai dividir de novo para 2. Vai dividir de novo para 2. Totalizando agora em uma entrada e 4 saídas. Então está aqui o nosso splitter que vai de 1 para 4. Tenho 4 saídas agora, é o meu splitter de 1 para 4. Observe o seguinte, aqui ele dividiu metade para cada lado, que é o nosso 50%, 50%. Aqui o que vai acontecer? Cada uma dessas saídas ele vai de novo dividir metade para cada lado. 50%, 50%, 50% para chegar nessa camada que ele tem 4 saídas. Se eu dividir de novo pela metade, aqui de novo eu vou perder 3 dBm, 3 dB. Então se eu tinha 0, eu perdi 3 nessa primeira divisão aqui, eu vou perder 3 de novo aqui. Então o meu sinal aqui vai ser menos 6 dBm, porque eu saí com 0, perdi 3 e perdi 3. Legal. Se o meu splitter for de 1 para 8, o que vai acontecer? De novo, ele vai dividir 2 aqui e no total a gente vai ter 8 saídas desse splitter aqui. E aí você já entendeu a moral. Então sempre que vai dividindo, sempre é por 2, por 2, por 2 e cada divisão por 2 a gente perde 3 dB teórico. 3 dB teórico porque é a metade do sinal. A gente vai ver depois o porquê o teórico, porque o que é o real e o que é teórico. Então a gente vai perdendo 3. Então dividiu 1 para 2, perde 3. Dividiu 1 para 4, perde 6. Dividiu 1 para 8, perde 9. Dividiu 1 para 16, vai perder 11. 9, 10, 11, mentira, vai perder 12. E assim a gente vai sempre dividindo nessa forma aqui. Legal. Então você entendeu que o splitter internamente funciona assim. Beleza. Agora me diz o seguinte, qual é a diferença do splitter fazer internamente essa divisão ou de você colocar na sua rede um splitter de 1 para 2, por exemplo, prontinho já, splitter de 1 para 2, em uma das saídas do splitter de 1 para 2, você colocar, por exemplo, outro splitter de 1 para 2,
outro splitter de 1 para 2, e aí em cada uma dessas saídas você conectar, por exemplo, uma CTO de 1 para 16. Qual a diferença? De internamente o splitter já fazer tudo isso e você ter um splitter só, ou de você ir pendurando um splitter atrás do outro e fazer dessa forma? Bom, todo splitter, o processo de construção do splitter, existem coisas que são controladas e coisas que não são controladas. E essas coisas que não são controladas, elas geram variações. Então, por exemplo, eu disse que cada divisão para 2, a gente perde na teoria 3 dB. Porém, tem impureza, tem problemas do processo de fabricação, tem variação de material, etc, etc. E na prática, o splitter de 1 para 2 ele pode perder no máximo 3,7 dB. Tem uma pequena diferença aí. O splitter de 1 para 4, eu disse para você que ele perderia 6 na teoria. Na prática, ele pode perder até 7,3 dB. O splitter de 1 para 8 eu falei 9, mas na verdade ele pode perder 10,5. E o splitter de 1 para 16 eu falei 12 e ele pode perder no máximo 13,7 dB. É justamente pelo processo de fabricação. Então uma coisa muito importante que a gente vai ver nessa aula é o seguinte: eu posso cascatear vários splitters de vários formatos, de vários tamanhos, conforme minha topologia, a gente vai ver isso no cenário agora logo em seguida. Porém, eu tenho que estar ligado que, à medida que eu vou cascateando o splitter, eu vou perder um pouquinho mais do que se fosse um splitter direto, porque tem variações, tem problemas no processo de fabricação. Um splitter de qualidade C, ele perde mais que um splitter de qualidade A, por exemplo. Então, isso tem que estar muito claro na nossa cabeça quando a gente vai falar de diversas topologias. E aí eu não queria que a gente entrasse no mundo das topologias sem você compreender isso aqui. Que você pode dividir com vários splitters, a gente vai ver isso, mas que você tem que entender que vão ocorrer algumas perdas aqui, e aí a gente precisa calcular essas perdas. Beleza, vamos lá. Vamos para o primeiro desenho agora de campo, digamos assim mesmo, de topologia, tá? Bom, eu deixei um link para você aqui embaixo desse vídeo. Corre lá no final da descrição, tem um link para você fazer o download desse KMZ que a gente vai navegar aqui. Importante, não estou discutindo no KMZ CTO, posição, balanceado, desbalanceado, não é isso. É só um materialzinho de apoio para você entender os cenários que eu fiz aqui e essa justificativa das topologias, tá? Mas o arquivo que você vai baixar é esse arquivo aqui, é esse desenho aqui. Então eu peguei um local aleatório, coloquei aqui um marcador que eu chamei de OLT, cruzei com uma linha verde que no caso eu chamei aqui de backbone, e vamos supor que a minha rede ela vai percorrer, ela vai atender por onde esse backbone passa. É só isso, tá? Bom, então o primeiro desenho que eu quero te mostrar, que na verdade é o terceiro, eu já fiz dois, mas o terceiro desenho que eu quero te mostrar, vamos supor que eu saí aqui do meu provedor, da minha OLT, e cheguei no primeiro ponto, onde dessa caixa aqui eu vou ter um splitter de primeiro nível, uma rede balanceada, desbalanceada lá no finalzinho, tá? Mas eu tenho aqui um splitter de primeiro nível, e esse splitter de primeiro nível, ele precisa atender 4 caixas CTOs que está para o lado direito aqui da minha tela, que é esse triângulo amarelo. No nosso exemplo aqui, o triângulo amarelo, ele significa que é uma caixa de atendimento de 1 para 16. É isso que está significando aqui na nossa topologia, tá? Então aqui eu tenho o splitter de 1 para 4 e aqui eu tenho o splitter de 1 para 16. Como que eu dimensiono isso, né? Vamos voltar para o problema. Como que eu dimensiono isso? Às vezes a pessoa pergunta, Machado, quantas caixas de 1 para 16 eu posso colocar numa porta PON? Beleza, vamos lá. Nesse caso aqui, na verdade em todos os casos que a gente faz projeto, a gente sempre tem que pensar, a forma mais fácil na verdade de fazer um projeto é analisar a demanda, entender onde estão os clientes, quantas portas eu preciso, qual é a CTO que eu vou utilizar. E aí depois que eu sei isso, eu começo a desenhar a minha rede das caixas para a central. E aí as coisas vão se encaixando automaticamente, as coisas vão fazendo sentido. E aí fica muito mais fácil. Então a recomendação é o seguinte, vamos supor que você decidiu que a sua rede ela vai ser com 64 clientes por porta PON. Beleza. Você também decidiu que na sua rede você vai usar CTOs de 1 para 16, que é o que nós temos aqui no nosso cenário. Então, a minha sugestão é o seguinte, primeiro, vamos começar por trás.
Então, primeiro pensa nas CTOs. Poxa, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 CTOs. Legal. Essas CTOs são CTOs de 16 posições, todas elas CTOs de 1 para 16. Legal. De alguma forma eu vou iluminar essas caixas. Alguma coisa vai conectar as minhas caixas com a minha rede. E eu não sei o que aqui. Nesse primeiro exemplo, vamos supor que esse splitter ele vai ficar em um único local, que é o que está na tela para você como exemplo. Esse splitter vai ficar aqui, nesse hexágono aqui vermelho. Nossa caixa de emenda com um splitter de primeiro nível vai ficar aqui. Então eu posso ter um único splitter que vai atender todo esse ramal balanceado aqui. É um único splitter que vai atender. Então nesse exemplo eu vou ter saída do sinal, um splitter para atender 4 caixas. Obviamente o meu splitter, esse cara aqui, vai ser um splitter de 1 para 4. Vai iluminar 4 caixas de atendimento. É um exemplo simples, mas muitas pessoas perguntam, quantas caixas colocar? Depende, poxa, é 64, é balanceado, dependendo da potência também, é um laser B+, por exemplo, está aqui a resposta, são 4 caixas de 1 para 16, porque essa rede é para 64, é o que nós temos na tela, e esse exemplo também, todas as caixas eles estão para um único local, para um único lado, digamos assim, da rede. Então o que vai acontecer? Esse cabo que vai cruzar aqui, a gente vai precisar de 4 vias desse cabo para atender as 4 caixas de atendimento. Beleza, simples assim. Mas eu prometo que as próximas topologias elas vão complicando um pouquinho. Próxima topologia. A minha rede continuou e eu cheguei agora num outro ponto aqui. Eu cheguei nesse ponto onde eu tenho 2 caixas de 1 para 16 para o lado esquerdo aqui, que é o triângulo amarelo. E para o lado direito, eu tenho agora 4 caixas de 1 para 8. Opa! 2 de 1 para 16 e 4 de 1 para 8. Vamos desenhar isso. Um lado são 2, 16, e o outro lado 2, 3, 4. 8, 8, 8, 8. Beleza. Bom, primeira coisa importante, muito importante, que a gente analisa quando faz essa divisão aqui. Quantos clientes eu tenho nessa porta aqui? Eu tenho 16, 16, 16, 16. Eu tenho 64 clientes. Legal, então a minha rede aqui, ela vai continuar sendo uma rede para 64 clientes, mesmo tendo splitters diferentes. E aqui muitas pessoas se perdem. Muitas pessoas colocariam aqui, muitos projetistas, muitos técnicos, colocariam um splitter, por exemplo, de 1 para 8, para atender essas caixas aqui, porque eu preciso de 6 saídas, então iria sobrar 2 saídas do meu splitter de 1 para 8. Muitas pessoas fazem isso. Vai funcionar? Cara, se tiver potência vai funcionar sim, tranquilo. Agora qual o problema? O problema é que nessas aqui vai ter um nível de sinal e essas caixas aqui vai ter outro nível de sinal. Essas caixas aqui, como a divisão é para 8, o nível de sinal vai ser mais forte que essa caixa aqui. Porque quem vai mandar sinal aqui, se eu usar um splitter de 1 para 8, vai mandar o mesmo sinal para cada um. Só que o sinal que chega aqui ele vai ser dividido para 16. E o sinal que chega aqui vai ser dividido para 8. Então o sinal aqui vai ficar muito forte. Então o projetista, uma das grandes habilidades do projetista é equilibrar o nível de sinal da rede. E aí a gente faz também isso com a rede balanceada. Dá para fazer com o desbalanceado e com o balanceado. Agora a gente vai falar do balanceado. Então o que o Machado faria aqui nessa situação, pensando em equilibrar o nível de sinal, porque já foi definido que as CTOs vão ser assim. Bom,
Nesse caso aqui, olha a topologia que eu iria fazer. Eu iria colocar nesse cara aqui um splitter de 1/4. Splitter de 1/4. A primeira saída eu vou alimentar o meu splitter de 1/16. E a minha segunda saída eu vou alimentar também um splitter de 1/16. Agora o meu problema vai ser fazer essa divisão aqui, ó. Essas duas saídas para essas 4 saídas. Como que eu faria aqui nesse caso? Olha só, pensa comigo. Nessa saidinha aqui, nessa terceira saída do meu splitter de 1/4, eu posso colocar um splitter de 1/2. Nessa saída de 1/2 eu alimento uma de 1/8 e a outra saída eu mando para outra caixa de 1/8. A minha quarta saída do meu splitter de 1/4 eu posso também colocar um splitter de 1/2. Vou botar aqui o 2, ó. Posso também botar um splitter de 1/2. Uma saída do meu splitter de 1/2 alimenta a minha CTO de 1/8 e a outra saída alimenta também a minha outra CTO de 1/8. Por que isso? Se você for parar para analisar mesmo, aqui eu tenho 16 portas e aqui eu tenho 16 portas. Então o meu sinal vai ser dividido por 16. Aqui o que acontece? Eu também tenho 16 portas na somatória dessas duas caixas e eu também tenho 16 portas aqui. Então, da mesma forma que o sinal vai ser dividido por 16 aqui, entre o splitter de primeiro nível e a CTO, aqui, entre o splitter de primeiro nível e a CTO, também vai ser dividido por 1/16. E aqui também vai ser dividido por 1/16. Então, mesmo sem fazer o cálculo de potência, que é altamente recomendável que se faça, eu já sei que o nível de sinal da minha rede vai ser muito parecido, vai ser muito equilibrado em toda a rede, porque eu coloquei um splitter de 1/4 de primeiro nível, mais o conjunto de splitter de 1/2, ao invés de colocar um splitter de 1/8 e atender as 6 caixas e deixar 2 pernas sobrando. Claro que, poxa Machado, mas eu prefiro colocar o splitter de 1/8, deixar umas perninhas sobrando para fazer ampliação no futuro. Beleza, isso é uma decisão no seu projeto. Para fazer uma ampliação você tem que analisar bem o que você vai fazer, mas pensando em equilibrar o nível de sinal, eu ficaria nesse mundo aqui se eu tivesse esse cenário que eu mostrei para você. Um splitter de uma caixa de emenda com splitter de primeiro nível que deveria mandar sinal para 2 CTOs de 1/16, que são essas em amarelo, e mais 4 CTOs de 1/8, que são essas em branco aqui na tela. Pronto, eu faria assim, pensando em ter um nível de sinal equilibrado. Beleza, próximo desenho. Agora o nosso desenho número 5. Então, o nosso cabo backbone continuou, foi atendendo pela cidade por onde ele passa e chegou num ponto que agora a coisa complicou um pouquinho mais. Olha o que eu tenho agora. Agora eu tenho uma parte, uma rua com 4 CTOs de 1/8 e outra rua com 4 CTOs de 1/8. Só que o problema é que essas CTOs, umas estão longe das outras. A gente não consegue conectar todas no mesmo splitter diretamente. Então, para não fazer gambiarra, a gente pode fazer a topologia um pouco diferente. Então, primeiro passo, desenhar a canetinha vermelha, dá um tempinho para preto agora. Próximo passo, então, eu vou fazer esse cenário aqui na tela. Então, como que eu faria esse atendimento aqui de novo? Pensando em fazer sem gambiarra, pensando em ter um nível de sinal equilibrado. Bom, eu tenho aqui, deixa eu pensar como é que eu vou aproveitar a tela aqui. Eu tenho no total 1, 2, tenho 8. No ao vivo não vai dar para acelerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No total eu tenho 8 CTOs de 1/8, beleza. Então meu ramal ele vai ser um ramal para 64 posições, legal. Só que o problema, né, voltando para o nosso problema, é que 4 CTOs elas estão em uma localidade, uma região, em uma rua, e essas outras 4 estão em outro lugar, estão longe. Então eu não consigo de cara aqui botar um splitter de 1/8 que atenda todo mundo. Para fazer isso, se eu fosse colocar um splitter de 1/8 e atendesse as 8 direto pelo splitter de primeiro nível, o que iria acontecer aqui no nosso projeto?
eu teria que, aqui, nesse primeiro ponto, botar o splitter de 1 para 8, iluminar 4 fibras nesse ramal aqui, e para essas outras 4 caixas, eu ia ter que usar 4 fibras do meu backbone, passar por todo esse caminho, chegar aqui e mandar esse sinal para cá. Então, poderia fazer isso? Sim, poderia. Só que eu não quero usar tudo isso do meu backbone. Então, qual que é a sugestão? O que o Machado faria nessa situação, nessa topologia? Por isso que eu te falei que não é um padrão para todo mundo. Cada um tem o seu padrão. Nessa topologia, eu faria o seguinte. Eu colocaria aqui, nessa região, um splitter de 1 para 4. Um splitter de 1 para 4. E aí, cada uma dessas saídas iria atender uma CTO. Na outra região, eu colocaria 1 para 4 também. E aí, cada uma dessas saídas vai atender uma região. Então, eu tenho 32 saídas aqui, que são 4 CTOs de 1 para 8, e eu tenho mais 32 aqui também. Tá? 4, 8, 4 e 8. Só que, junto com a primeira caixa de emenda, lá na primeira caixa de emenda, eu iria colocar aqui um splitter de 1 para 2 antes da minha porta POM. Então, vem o sinal da porta POM, chega no splitter de 1 para 2, que lá naquela primeira caixa de emenda da nossa topologia, por onde o backbone vem, e aí de lá eu tenho junto na caixa um splitter de 1 para 4, que divide o sinal para 4 CTOs de 1 para 8, e a outra saída manda sinal para outro splitter de 1 para 4, que divide mais 4 de 1 para 8. Então olha só, se você for parar para analisar, a divisão é uniforme para tudo, 1 para 2, 1 para 4, para chegar na CTO. Moral da história, que o nível de sinal que a gente vai ter nessas caixas de atendimento desse ramal vai ser muito equilibrado também. Vai ser proporcional para todas as caixas. A gente não vai ter aquelas diferenças malucas de mais de 13, mais de 4 dB de nível de sinal dessas caixas. Legal. Vamos para o próximo desenho. Vamos complicar um pouquinho mais. A ideia aqui é a gente ir complicando um pouquinho mais no nosso desenho. Tá? Bom, vou sair então do nosso desenho número 5 e vou para o próximo, que é o desenho número 6. Está aqui, ó. Desenho número 6. Está aqui. Vamos complicar um pouquinho mais. Por que eu estou batendo nos desenhos aqui com 64? Né? Poxa, 64, 64, 64. Porque eu estou querendo te mostrar a forma, como pensar para fazer o dimensionamento. Eu não estou dizendo aqui que é obrigado a ser 64, ou que é melhor que ser 64, ou faça sempre 64. Se você não tem limite de dinheiro, você pode desenhar da melhor forma possível, vai usar o GPON e pensa em não mexer na rede para atingir planos de hipervelocidade por muitos e muitos anos, de fato, faça 64. Mas, se você, como a grande maioria, está com a verba contada, tem um limite para fazer o projeto, o dinheiro é mais escasso, digamos assim, pode ser que o seu projeto vai ser 128, ou que ele vai ser 128 e no futuro você vai transformar ele em 64. Inclusive, tem uma aula só sobre isso aqui no nosso canal, 64 ou 128 clientes por porta. Um é melhor no sentido de economia, o outro é melhor no sentido de banda mesmo, no sentido de economia a longo prazo sem precisar mexer na rede, tá? Então, tem exemplos aqui 64 e tem exemplos 128 também, como esse que a gente vai ver agora. Esse exemplo agora, dessa nossa topologia, desse nosso desenho número 6, ele é um desenho com 128 clientes por porta. O meu cabo continuou, chegou nesse ponto aqui, e nesse ponto, olha só o que eu tenho. Eu tenho 4 CTOs de 1 para 8 para o lado esquerdo da minha tela. Eu tenho 2 CTOs de 1 para 16 para o lado direito da minha tela. E eu tenho 4 CTOs de 1 para 16 um pouquinho para baixo aqui. Tenho 4 CTOs de 1 para 16 aqui. E de novo, meu objetivo como projetista nessa rede com 128 clientes por porta, uma rede balanceada, é fazer a equalização, equilibrar o nível de sinal das caixas. Então vamos desenhar essa encrenca aí, vamos ver o que a gente faz nesse caso aqui. Vamos lá. Bom, vamos lá, vou desenhar minhas caixas. Recapitulando, primeiro eu tenho 4 CTOs de 1 para 8,
4 CTOs de 1 para 8. Então eu vou fazer um pouquinho diferente agora. Vou botar aqui 4x 1 para 8. Então, nesse ponto aqui eu sei que eu tenho 4 CTOs de 1 para 8. Tá? Nesse outro ponto aqui, eu tenho 2 de 1 para 16. 2. Deixa eu pensar como é que eu vou aproveitar essa área aqui. Eu tenho 2 de 1 para 16. Beleza? Aqui. E aqui no cantinho eu vou colocar que eu tenho 4 de 1 para 16. Aqui. Beleza. E eu preciso alimentar todo mundo desse ramal aqui. Bom, vamos lá. Eu tenho 128 e o meu objetivo é equilibrar todos esses níveis de sinal. No total eu tenho 4, 8, 10 caixas nesse ramal aqui. Então, eu não posso usar um splitter de 1 para 8 para levar sinal para todo mundo, porque vão faltar 2. E eu também não vou usar um de 1 para 16 para levar sinal para todo mundo, porque eu vou perder muito sinal no meu primeiro splitter de 1 para 16. E aí vai ficar ruim usar um segundo splitter de 1 para 16 aqui. Então, o que eu faria nessa topologia aqui? Nesse caso, eu faria o seguinte. Para atender esse grupo, e isso analisando também o mapa, tá? Eu estou analisando a área que a gente vai fazer o atendimento, a área do nosso projeto. Então, nesse caso aqui, se eu tenho um grupo com 4 CTOs de 1 para 8, o que eu vou tentar? Eu vou tentar equilibrar esses 4 sinais que vão para essa região em um splitter de 1 para 4. Vamos tentar isso. Muitas vezes, quando a topologia parecer difícil, começa a esboçar, começa a desenhar, faz um rascunho que daqui a pouco você vai ver uma forma de ligar tudo. Às vezes eu estou fazendo um projeto, eu olho para uma região e digo, cara, como é que eu vou passar a fibra aqui? Como é que eu vou interligar essas caixas? E aí eu começo a desenhar, aqui pode, aqui não pode, vou fazer assim, daqui a pouco eu apago tudo e eu acho uma forma de fazer. Então, tem que desenhar mesmo. Então, para essas 4 caixas, eu posso usar um splitter de 1 para 4. Beleza. Agora, para esse outro grupo aqui, eu vou ter que fazer uma coisa diferente. Aqui, eu tenho 4 CTOs de... Eu só desenhei uma coisa errada aqui. 4 de... Peraí. 4 de 1 para 16. 4 de 1 para 16 está certo. 2 de 1 para 16 está certo. E aqui é 4 de 1 para 8. Tá certo, beleza. 4 de 1 para 8, beleza. Bom, agora eu tenho 4 de 1 para 16 e eu tenho também 4 de 1 para 16 e tenho... Ó, eu sabia que tinha feito errado, cara. Vamos lá, ao vivo. 1 para 8, tá. 1 para 4 e 1 para 8. Fechei. Aqui eu tenho 4 de 1 para 16, então eu também, nesse grupo, vou usar o splitter de 1 para 4. E vou mandar 4 fibras para lá para atender as 4 de 1 para 16. Aqui que eu tenho um grupo de 2 de 1 para 16, eu vou botar um splitter de 1 para 2 para mandar sinal para cá. Começou a ficar amontoado aqui o meu desenho, mas você vai entender no final das contas, tá? Agora eu preciso interligar esses 3 splitters aqui. Eu preciso fazer essa interligação desses 3 splitters. O que eu faria nessa situação aqui, ó? 1 para 2. Nessa situação, eu iria juntar esse splitter aqui de 1 para 2 com esse outro splitter de 1 para 4, eu ia colocar um splitter de 1 para 2 aqui, por exemplo. E para alimentar esses dois splitters, o splitter de 1 para 4 e o splitter de 1 para 2, aqui eu colocaria um outro splitter de 1 para 2. 1 para 2. Agora vamos entender essa zoeira aqui, vamos ver se faz sentido isso. Tá? Uma coisa é a gente desenhar, outra coisa é a gente ver se faz sentido. Vamos lá. Nesse grupo aqui, atrás desse splitter aqui, no total eu tenho 128, mas atrás desse braço aqui que vem 1 para 4 e vem 4 de 1 para 8, 4 de 1 para 8, aqui eu tenho 32 portas. Beleza, então essa saída de 1 para 2 está mandando sinal para 32 portas. Beleza. Esse splitter de 1 para 2, no total, 4 de 1 para 8, 32. Esse de 1 para 2 no total, ele está mandando sinal para 32
tem coisa errada aqui que eu não entendi ainda, cara. Isso que dá pra fazer topologia diferente, né? 1 para 2, beleza. 1 para 4. Eu inverti aqui, cara. Eu inverti uma coisa importante, gente. Pera aí, deixa eu arrumar aqui e eu já explico pra você. 1 para 16 e 1 para 8. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Vamos voltar. Desculpa, é ao vivo. A gente tenta trazer coisas mais completas, complexas, e de vez em quando a gente se enrola aqui na hora de desenhar. Trazer um PowerPoint pronto e falar do PowerPoint é fácil, né? Mais chatinho é desenhar mesmo. Então vamos lá. Vamos voltar. Vamos voltar à nossa linha de raciocínio. Saí com o sinal da minha porta POM, entrei no splitter de 1 para 2 e dividi para lá e para cá. Nessa divisão para o lado esquerdo, vamos olhar só para cá agora, eu tenho um splitter de 1 para 4 que divide sinal para 4 CTOs de 1 para 16. Então aqui eu tenho no total 64 portas. Beleza. Essa outra perna do 1 para 2, eu tenho mais um de 1 para 2, porque dele eu mando sinal para 4 de 1 para 8 e mando sinal para 2 de 1 para 16. Se eu pegar 4 splitters de 1 para 8, vai dar 32. Se eu pegar 2 de 1 para 16, vai dar 32. Então, desse lado aqui, eu tenho 64 portas também. Então, é um indício que esse cara aqui divide igual para 64 e 64. Então, vai chegar a partir daqui o mesmo nível de sinal. A diferença é que aqui eu tenho o splitter de 1 para 8 e tenho o splitter de 1 para 16. Porém, nessa saída do splitter de 1 para 2, eu tenho 32 para cá e eu tenho 32 para cá. Tá igual. Moral da história é que, de novo, assim como as outras topologias, a divisão está sempre respeitando os mesmos passos, está dividindo de forma igual para a quantidade de saídas dos nossos splitters. Então aqui eu também vou ter um nível de sinal equilibrado. Indiferente se for menos 19, menos 18, menos 20, menos 22, eu não sei, eu não estou fazendo cálculo de potência aqui e nem vou fazer cálculo de potência nessa aula. Então aqui é o dimensionamento dos splitters e o nível de sinal ele vai estar equilibrado nesse ramal inteiro, tendo CTOs de 1 para 8 e tendo CTOs de 1 para 16. Machado, se no futuro eu precisar trocar esse splitter de 1 para 8 para um splitter de 1 para 16, posso? Pode. Porém, provavelmente você vai ter que mudar a equalização desses splitters. Se você simplesmente tirar esse splitter de 1 para 8 e botar um splitter de 1 para 16, o sinal desse splitter de 1 para 16 que você trocou, ele vai ficar 3.5 dB mais fraco do que as outras caixas. Mas poder, pode. O ideal é que você mude a equalização desses splitters aqui. Bom, beleza, fechamos aqui mais um cenário. Esse aqui chegou a dar um calorzinho aqui porque eu errei o desenho, né? Mas no final das contas eu acredito que tenha conseguido explicar esse desenho aqui que foi um pouquinho mais chato, mas nem tanto quanto o próximo. Vamos lá. Nossa rede continuou e nós chegamos no desenho número 7. O desenho número 7. Ah, Machado, mas esse desenho tá fácil aí, tem 4 CTOs de 1 para 16. Tá fácil, de fato. Porém, até agora a gente viu os cenários balanceados, as topologias balanceadas. E agora a gente vai ver o desbalanceado. Porque da mesma forma que a gente consegue alternando os splitters para achar a topologia ideal numa rede balanceado, a gente também consegue no desbalanceado. A diferença é que o desbalanceado a coisa é um pouquinho mais chata. E aí eu vou ensinar para você agora a fazer o dimensionamento das redes balanceadas, as redes desbalanceadas. Eu não sei se você já botou no Google, por exemplo, muitas pessoas fazem isso, né? Qual splitter desbalanceado utilizar numa rede com 8 caixas, com 16 caixas, com 10 caixas? Algumas pessoas procuram uma respostinha do tipo assim, usa 1090, 1585, 2080, 2575, usa essa sequência aqui que vai dar certo. E aí, para quem acompanha mais tempo, já viu alguma aula do desbalanceado aqui, alguma coisa assim, já aprendeu que não existe uma respostinha pronta. Muda conforme cada cidade, conforme cada região, conforme a distância, conforme as fusões, conforme as conexões, e por isso a gente tem que primeiro fazer o dimensionamento e depois fazer o cálculo de potência desse sinal. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar nesse nosso cenário, 4 CTOs de 1 para 16
em linha reta para fazer o atendimento. Vamos lá, desenhar isso aqui agora. Desenhar isso aqui. 4 de 1 para 16. Então, eu vou desenhar o seguinte. Eu tenho aqui 16, 16, 16 e 16. Na minha topologia aqui, 4 CTOs de 1 para 16, fechando em 64 clientes por porta-pom. Legal. O desbalanceado, né, essa aula de novo não é sobre o desbalanceado, mas é aquela rede que você manda sinal para uma fibra, dessa fibra você deixa uma parte de sinal para uma caixa, manda para a próxima, deixa para outra, manda para a próxima, e a gente usa uma fibra para mandar sinal para a rede inteira. Tá? A questão é, quais são os splitters que a gente tem que utilizar? Porque o nosso sinal ele vai chegar num primeiro splitter desbalanceado. Esse splitter desbalanceado vai deixar um percentual para essa caixa aqui e a outra saída vai continuar a nossa rede para a segunda caixa. Na segunda caixa, de novo, parte da luz fica, parte continua para a terceira. Na terceira caixa, parte do sinal fica e o restante do sinal vai para a última caixa. Então, numa rede desbalanceada, onde eu tenho 4 CTOs de 1 para 16, eu vou ter 3 splitters desbalanceados, porque o meu último splitter, uma saída vai atender a CTO e a outra saída vai atender a última, a terceira e a quarta caixa, no caso. E aí vamos lá, qual a sequência que a gente tem que usar aqui? Bom, para fazer essa análise, a conta é um pouquinho diferente, mas eu já ensinei a fazer essa conta algumas vezes aqui no nosso YouTube e é fácil de fazer, não é difícil não. A conta é a seguinte, tá? Agora, como a gente tem as caixas iguais, é mais fácil para fazer. Depois, a gente vai fazer com caixas diferentes, para 4, 1 para 8, 1 para 16, aí a conta é um pouquinho mais chata, mas a lógica é a mesma, tá? Para fazer o dimensionamento dos splitters. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o seguinte, poxa, tá chegando um certo nível de sinal. Ok, eu não sei quanto é, eu vou chamar de 100%. Eu estou fazendo dimensionamento, não estou fazendo cálculo, eu vou chamar de 100%. Se eu tenho um sinal que eu tenho que dividir para 4 caixas, quanto de sinal eu tenho que deixar para cada uma das caixas? Eu tenho que deixar 25% de luz para cada uma dessas caixas. Eu estou dividindo de forma igual. Eu tenho que deixar 25% para cada uma delas. Mas isso não significa que eu tenho que usar um splitter 25/75 no primeiro, 25/75 no segundo e 25/75 no terceiro. Porque o meu 100% de luz, a luz mais forte que eu tenho é só na primeira. Nas próximas é diferente e aí eu vou ter que ir alternando esses caras aqui. Então vamos lá. O primeiro splitter que eu vou utilizar, tá fácil. Esse aqui eu vou usar um splitter 25/75. Por quê? Porque eu tenho que deixar 25% de luz para essa caixa aqui. Então, primeiro, 25/75, está resolvida a primeira caixa. Vamos para a segunda. Na segunda caixa, como que eu gosto de calcular e como que eu recomendo? Pensa agora que você tem um ramal que tem apenas 3 CTOs, esquece isso aqui, você tem um ramal apenas com 3 CTOs, e aí você tem 100% de luz. Se você tem 3 CTOs e tem 100% de luz, quanto de luz você tem que mandar para cada uma delas? 33%, 100 dividido por 3 vai dar 33,33333. Então o segundo splitter que você vai utilizar, ele teria que ser um splitter 33/77, mas não existe. Então você pode usar um splitter 30/70 ou 35/65. Vou botar aqui por enquanto 30/70. Para as últimas 2 caixas está fácil, porque eu tenho 2 caixas de 1 para 16. Chega uma certa quantidade de luz aqui. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir essa luz igual para essas 2 caixas aqui. Então esse meu último splitter, na verdade, ele pode ser um splitter balanceado 1 para 2, que vai mandar 50% para cada lado. Beleza. Moral da história, na minha topologia ficou 25/75, 30/70, 50/50. Se tivesse 5, se tivesse 8, se tivesse 10, se tivesse 15 caixas, a forma de dimensionar esses splitters seriam iguais.
As formas seriam iguais. O que mudaria é só a sequência desses splitters aqui. Por que eu falei que poderia ser um 35 e um 35-65 aqui ao invés de 30-70? Esse aqui é o dimensionamento dos splitters. O que acontece na prática é o seguinte: cada rede tem uma distância a mais, uma tem mais fusões, outra tem menos fusões, uma tem mais conectores. E essas diferenças nas redes muda também a atenuação da rede. Então, por exemplo, se você tem mais fusões, talvez você tenha que mexer um pouquinho nesse cascateamento para compensar alguma coisa. Pode ser que nesse ponto aqui você tenha que mandar mais luz para frente do que luz que fica. Então a minha dica é: faz o dimensionamento, depois faz o cálculo. Se no cálculo de cada uma das caixas o sinal ficou equilibrado, ficou com uma diferença de no máximo 3 a 4 dB de uma caixa para outra, tá tudo certo. Agora, se a diferença ficou mais do que 3 ou 4 dB de uma caixa para outra, você vai ter que modificar essa sequência aqui para compensar o sinal das caixas. E isso aconteceu pela distância, pelas fusões, pelos conectores, enfim, pelas variáveis que a gente tem no meio da nossa rede aqui que vão influenciar no nível de sinal dela. Beleza? Vamos para o nosso último desenho aqui antes de entrar no Tira Dúvidas pelo chat, tá, galera? E aí esse último aqui é o seguinte: esse último, ele é um mix, ele é uma rede mais complexa, é uma rede que exige mais cálculo, mais raciocínio e melhor documentação também. Que é uma rede onde eu tenho CTOs de 1 para 8, como essa aqui, CTOs de 1 para 16, como a amarelinha, e eu coloquei para complicar ainda CTO de 1 para 4, que é essa vermelha. Então eu tenho aqui uma CTO de 1 para 8, 1 para 16, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 4, 1 para 8 e 1 para 16. Essa é a nossa sequência agora dessa última topologia. E aí essa vai ser bem chatinha de desenhar aqui, mas vamos lá. Vamos pensar nessa última rede da mesma forma que a gente acabou de pensar na rede agora há pouco desbalanceado. A forma da gente dimensionar é igual. O que muda é só um detalhezinho que você vai entender agora. Agora, eu não vou desenhar todos os splitters porque vai faltar papel aqui. Eu vou ter que desenhar muito pequeno, vai ficar ruim para enxergar aí na tela. E eu prefiro desenhar do que trazer a apresentação pronta. Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou botar a sequência deles. Eu tenho lá, nessa topologia que a gente viu, eu tenho um splitter de 1 para 8. O próximo é 16. O próximo é 4, depois ele é 8, depois ele é 4, depois ele é 8 e depois ele é 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo. Tá aqui os nossos 7 splitters. Primeira coisa importante, muito importante, é o somatório dessas saídas aqui. É o somatório dessas saídas. Eu vou olhar aqui 64. O somatório dessas saídas, eu ia somar, mas eu deixei anotado aqui. O somatório dessas saídas fecha em 64, ou seja, nesse ramal eu vou ter 64 clientes por PON, tendo CTOs de 8, 16, 4, 8, 4, 8 e 16. E o meu objetivo é chegar com nível de sinal igual na entrada dessas caixas, igual não, diferente, né? Mas procurando que a saída seja um nível igual, que na saída a gente não tem uma diferença superior a 3 a 4 dB. Bom, vamos lá. Vamos para o primeiro splitter desbalanceado. Essa conta agora, a forma que a gente faz a conta é a mesma, porém o cuidado que a gente tem que ter um pouquinho diferente. E aí para essa conta eu vou pegar a minha calculadora para não falar besteira aqui e não errar numa conta aqui para não ficar chato. Mas vamos lá. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que esse splitter aqui, esse primeiro, eu tenho 100% de luz e essa luz eu tenho que dividir para 64 clientes. Agora eu vou pensar nas portas de saída e não no splitter da CTO. Por quê? Porque são splitters diferentes. Então vamos lá. Vou pegar 100% de luz e vou dividir para 64. Isso vai dar 1,56. Ou seja, eu preciso, nesse primeiro splitter aqui, mandar luz
que tenha 1,56% para cada um desses 8 que vai sair aqui. Então eu tenho 1,56 vezes 8. Esse primeiro splitter deveria ter 12,5% de luz. Só que não existe um splitter 1288. Então nesse caso aqui eu vou colocar um splitter 1090. Ele deixa 10% de luz para esse splitter de 1 para 8 e ele manda 90% de luz para o próximo splitter. Beleza. Chegamos na segunda caixa. Na segunda caixa, olha só. A segunda caixa eu tenho que pensar de novo que eu tenho 100% de luz, só que agora eu não tenho mais 64 clientes. Na segunda caixa, eu tenho uma quantidade menor. Agora eu tenho 56 clientes, porque 8 clientes eu já atendi. Então o que eu vou fazer aqui? 100% de luz dividido para 56 clientes, eu tenho 1,78% de luz. Vezes 16, porque eu tenho 16 saídas, o meu segundo splitter, ele deveria ser um splitter com 28% de luz para deixar para essa caixa. Só que não existe um splitter 72%. Então o que eu vou usar aqui? Ou um splitter 2575 ou um splitter 2080. Eu posso escolher qual que eu vou deixar. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu vou deixar um 2575 ou um 3070, porque é 28. Então nesse caso eu vou deixar o splitter 2575. Beleza. Próxima caixa. Terceira caixa. Eu preciso deixar a luz o suficiente para 4 portas. O suficiente não. Equilibrado para 4 portas. Bom, na terceira caixa agora eu tenho 40 clientes, porque eu tinha 64, saiu 8, saiu 16 e agora eu tenho 40. Então eu vou pegar 100% de luz dividido para 40. Eu tenho 2,5% de luz para cada um desses 4. 2,5 vezes 4 é 10. Então olha só, o meu terceiro splitter é um splitter 1090, igual ao primeiro. O terceiro também é 1090, porque agora eu tenho só 4 portas que eu preciso atender. Legal. Próximo. Próxima caixa, que é a nossa quarta caixa, eu preciso para 8 clientes. Na quarta caixa, eu tenho 36 clientes, porque eu já deixei 8, deixei 16, deixei 4. Então eu tenho 100% dividido para 36, dá 16 ponto alguma coisa, vezes 8. O nosso, 100% dividido por 36 dá 2,7. 100% dividido por 36, 2,7. Vezes 8, 22. Então o meu quarto splitter aqui, eu vou usar um splitter 2080. Próximo. Na próxima caixa, agora eu tenho 28 clientes, que é o 16 mais 8 mais 4. Total 28. 100% dividido para 28, 3,5 vezes 4, 14,28. Ou seja, aqui na minha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta caixa, eu vou usar um splitter 1585. Na minha penúltima caixa, olha só, se as duas últimas CTOs fossem iguais, eu usaria um splitter 50-50, igual a gente usou no exemplo anterior. Porém, aqui a gente tem 8 e aqui a gente tem 16, total 24. Então eu vou pegar 100% de luz e dividir por 24 portas, que são 24 atendimentos que eu ainda tenho que fazer, dá 4,1. Vezes 8, esse meu último splitter aqui, ele deveria mandar 33% de luz aqui e 66% para lá. Então eu posso usar ou um 30-70 ou um 35-65 para fazer o atendimento dessas últimas duas caixas. Então olha só, como que alguém que usa CTOs diferentes vai achar uma resposta de qual a sequência, essa sequência muda muito. Por isso que a gente calcula. Primeiro, 1090, segundo, 2575, terceiro, 1090, quarto, 2080, quinto, 1585 e o sexto,
35, 65. É uma sequência maluca. Só que o que eu me preocupei nessa sequência? Em deixar um certo nível de sinal que, conforme essa divisão, esse nível de sinal que sai das caixas seja muito parecido, seja um nível equilibrado de sinal. Se eu analisasse da mesma forma que a gente analisou no desenho anterior, né, de pegar a quantidade de caixa, ia acontecer o seguinte: a primeira caixa ela ia ter um nível mais forte, porque é de 1 para 8. Na segunda ia ter um sinal mais baixo, porque é 16. Na terceira ia ter um nível mais forte, porque é 1 para 4. Na quarta, 1 para 8, 1 para 4, 1 para 8, depois de 1 para 16 de novo ia ser baixo. Então o nível de sinal da minha porta ele ia variar muito. E aí com certeza eu teria uma diferença aqui de 4, 5, 6, 7 dB entre uma caixa de 1 para 4 e uma caixa de 1 para 16. Por isso que se faz esse dimensionamento. Depois disso, chega o momento de fazer o cálculo de potência. Agora sim, vai lá, faz o cálculo de potência, coloca as atenuações certinhas e vê se faz sentido. Se fez sentido, beleza. Se ficou uma diferença com mais de 3 ou 4 dB nesse ramal, vai ter que mudar algum desses splitters aqui para equilibrar o nível de sinal. Importante, cada splitter que a gente muda, ele vai afetar a sequência inteira. Então, se você mudar o terceiro splitter, vai ter que rever o quarto, o quinto e o sexto. Se você mudar o primeiro, vai ter que rever todos os splitters que estão daqui para frente, porque muda a intensidade de sinal que chega para lá. Isso aqui foi chatinho, né? Bom, galera, esse é o material da aula, são essas topologias, e eu realmente queria fazer uma provocação que você entenda como funciona o splitter, como funciona a divisão do sinal dentro do splitter, para que você entenda que o que interessa mesmo é o resultado final, quantas portas é no total. Então o que interessa na prática é se é 64, se é 128, se é 80, se é 90, é isso que vai dizer o nível de sinal. Claro que para isso a gente vai equilibrando os splitters corretamente, procurando sempre ter um nível de sinal equilibrado nas saídas das CTOs. Agora a gente vai entrar no chat aqui para tirar dúvidas, tá, galera? Agora é a hora que eu consigo de fato olhar para o chat e esclarecer todas as dúvidas. Essa aula é uma daquelas aulas pesadas, massivas, desenham, explica, corrige, erra, porque o assunto realmente é mais pesado. E ele é para aquele profissional que eu falei lá no início da aula, aquele cara que quer fazer o planejamento, ele quer dimensionar, ele quer saber o que está fazendo com os splitters. E não procurando uma respostinha de, usa 1 para 4, 1 para 16, 1 para 8, 1 para 8. Não é isso. Não é isso. É realmente fazer o dimensionamento. É o projeto aqui mesmo, propriamente dito. É o projeto desenhado, tá? Então vamos lá, galera. Vamos dar uma olhadinha no chat aqui. Vamos dar uma olhadinha no chat. Uma coisa legal do chat, galera, é que eu vejo que muitas pessoas já vão respondendo o que vem de pergunta. E eu acho isso ótimo. Porque afinal de contas, a discussão é essa, é troca de experiência, é conhecimento teórico mais o conhecimento prático, e é assim que nós todos aprendemos. Então eu vejo sempre que uma galera vai respondendo, mas eu vou lendo aqui e vou responder alguns que já correram, tá? Primeiro que eu quero responder é o seguinte, o Aldenei perguntou o seguinte, por que tem que usar C+, para 128? Aldenei, assim, cada vez que a gente vai dividindo o nível de sinal, vai dividindo através dos splitters, a gente vai perdendo uma certa potência. A gente vai atenuando. Uma rede para 64 atenua menos que uma rede para 128. Se você fizer uma rede com 128 clientes usando o laser B+, se fizer tudo certinho ela funciona. Só que a sua margem de segurança do sinal ela vai ser muito baixa. Daqui a pouco você fica com 2 dB de margem de segurança e qualquer atenuação da fibra a rede começa a cair. Então a sugestão é 64 pode usar o B+, na OLT que está tudo certo. 128 já olha para o C+, e usa o C+, de preferência para você ter uma margem de segurança melhor no sinal. O C++ para 128 não é necessário. Você não precisa o C++. Ah, Machado, mas eu comprei o OLT já vem com o C++. Beleza, faz o cálculo para cuidar, senão vai saturar o nível de sinal, mas não precisa ser o laser C++. Tá? Uma pergunta, o Jaiminho Zamian perguntou o seguinte, posso usar ou não 1 para 2 na saída na OLT no caso? Pode sim, tá? Você pode ter, por exemplo, 2 ramais para 64, os ramais são iguais,
e lá na OLT, por exemplo, você usar um splitter de 1:2 para unificar esses dois ramais. Se os ramais são iguais e você usar 1:2, o nível de sinal também vai ficar equilibrado, tá? Tem uma aula aqui no nosso canal no YouTube que se chama Splitter Coringa, uma aula mais antiga. E nessa aula eu falo justamente isso, de para quem tem as portas POM contadas, né? Poxa, eu só tenho essa OLT, eu tenho que fazer milagre com essa OLT aqui, usar 128 por porta é comum, tá? E usar o splitter de 1:2 é interessante porque você pode fazer 128 e quando precisar modificar a rede para 64, você vai lá, tira o splitter de 1:2, bota o segundo ramal em outra porta POM e vida que segue. É uma manutenção fácil. Então dá uma procurada por aqui no nosso canal no YouTube, bota lá Splitter Coringa, você vai achar essa aula bem boa, tá? Galera comentando que prefere trabalhar com 128, beleza, é a decisão de cada um, eu comentei um pouquinho sobre isso antes, né? Mas tem a ver muito com banda e com economia de porta POM, enfim, a discussão é outra aula que também tem aqui já, 64 ou 128 ou 256, tá? Para complicar um pouquinho mais, tem ainda o 256 na parada quando a gente fala do XG-POM e do XGS-POM. Inclusive já teve aula sobre isso com esse nome, 64, 128 ou 256 por porta, tá? O que mais temos aqui? Olha só, o Luiz Guilherme. Para quem está começando, recomenda a rede no drop ou já vai no cabo AS? Luiz, não é o tema da aula de hoje, mas eu não tenho como passar por essa pergunta sem responder. O cabo drop é o cabo mais sensível da nossa rede. Ele é o mais sensível, ele é o mais fraco. Porque a finalidade do cabo drop é atendimento de cliente. É um lance curto, é um cabinho curtinho mesmo. Tá? Então ele é o cabo mais problemático da rede. Ponto. Indiferente do que te falarem, ele é o cabo mais problemático da rede. Quanto mais você não usar cabo drop, melhor. Então o ideal é você usar cabo AS para a rede inteira, ou cabo AS ou cabo ASU, cabo com tubo lúcio único, para construir os ramais, mas é você não usar o drop para construir a rede. Ah, Machado, mas eu tenho um provedor, eu fiz tudo no drop e funciona. Beleza, ótimo que funciona e vai funcionar. O problema é que o cabo é sensível e ele está mais vulnerável, digamos assim, se alguém bater a escada nele, pisar no seu cabo, uma árvore forçar ele, enfim. Então o ideal é usar um cabo AS ou um cabo ASU para reduzir dor de cabeça. É isso, tá? É o certo. Reduzir dor de cabeça, tá? Vamos lá. Pô, a galera elogiando, valeu, que bom que gostaram da aula, que bom mesmo, tá? A ideia era essa mesmo, tá? E a ideia não era entrar no cálculo de potência, senão a gente ia ficar várias horas aqui, mas tem aulas também sobre o cálculo de potência. Para quem é aluno do Projetos 2.0 e do Projetos 3.0, tem aulas sobre cálculo de potência, umas aulas que já aconteceram aqui. Além das aulas do curso, tem também as aulas que já aconteceram aqui de atualizações. Inclusive, tem muitos cenários como esse aqui. Tem uma aula que se chama o Guia Definitivo dos Splitters Desbalanceados. É a 4ª ou a 5ª aula, se eu não me engano, dessas atualizações semanais. Então lá tem várias topologias sobre essa aqui, várias mesmo. Para quem não é aluno, tem algumas aulas também aqui no YouTube, tem que procurar, não me lembro de cabeça, algumas aulas um pouco mais antigas. E para quem não é aluno, mas pretende ser aluno, está esperando uma oportunidade, fica esperto porque novembro é sempre a mês que tem Black, né? Tem a Black Friday, que aqui na Fiber School a gente chama de Black Fiber, né? Então nos próximos dias a gente vai começar a rodar as nossas campanhas aqui, divulgar quais são os cursos, como que vai funcionar, porque realmente é um mês de desconto, aí, um mês com muita oportunidade, tá? Deixa eu ver mais uma aqui. O Júnior perguntou o seguinte: ramal porta-POM desbalanceado, quantas CTOs com CTOs diferentes? Os cálculos e os mesmos que destes últimos desenhos? Sim, Júnior, olha só. O que eu entendi da tua pergunta? Uma rede desbalanceada com CTOs diferentes. É assim, tá? Dimensiona primeiro esses splitters aqui com base na saída. Poxa, esse splitter tem que deixar a potência para 8, esse splitter tem que deixar a potência para 16, esse para 4, esse para 8, e assim você vai indo. Depois você vai ter que fazer o cálculo. E aí não tem milagre, você vai ter que pegar aqui, ó. Tá saindo mais 5 dB.
Ah, o splitter 1090 atenua, não me lembro de cabeça agora, atenua tantos dB. E aí você vai ter que ir somando tudo para saber o nível de sinal de cada uma das caixas. E aí, por exemplo, você descobriu que essa primeira caixa, seguindo essa sequência, por exemplo, menos 20 dBm, a segunda, menos 21, menos 21, menos 19, menos 24, opa, menos 24 não. A variação aqui está muito grande, aí pode ser que você tenha que trocar esse cara aqui para conseguir trazer esse sinal para menos 20, por exemplo. Então, depois você faz a conta e a ideia é que você chega num nível de sinal equilibrado para todas as caixas. Tá? De novo, é aluno? Cara, tem uma aula só sobre isso, tem várias, na verdade, só sobre isso. Não é aluno? Dá uma fuçadinha aqui no YouTube, não me lembro de cabeça as aulas, realmente é muita aula que já aconteceu, mas dá uma procurada como desbalanceado, com certeza você vai achar algum material aqui também. Tá? Vamos lá. Poderia considerar 50 metros como distância segura entre os splitters? Charles, eu não entendi. Você diz para atendimento? Bom, quando a gente fala de distância entre splitters, não tem um padrão. Poxa, qual que é a distância ideal entre os splitters? Isso não existe, né? O projetista, ele é o arquiteto da rede. Ele pensa na melhor solução, na solução mais criativa para um determinado problema. Ele tem que resolver um problema, o problema de atendimento. E essa é uma das coisas que muda também conforme cada projeto. Só que quais são as coisas que a gente tem que cuidar? Primeira coisa, quando a gente fala de distância entre caixas de atendimento, distância dos splitters de atendimento. A caixa de atendimento, o objetivo dela é ligar o cliente, e a gente fazer a instalação do cliente. E a instalação do cliente, o ideal é que ela não passe de 150 metros. 150, 140, 130, 100, 80, mas que o limite seja em torno de 150. Então, pensando nisso, o que acontece? Se eu tenho uma caixa aqui, outra caixa aqui, e eu tenho um cliente que está no meio, o cliente que está no meio é o pior caso, ele é o cliente mais distante dessa caixa aqui. E é isso aqui que não pode passar de 150 metros. Então, se um cliente está no máximo a 150 metros e aqui já começa na outra caixa, a distância entre uma caixa e outra, o ideal é que não seja superior a 250 metros. Por quê? Porque eu tenho um cliente que está no meio. E aí eu tenho a distância do cliente até o poste, e eu tenho mais uma reservinha aqui, eu tenho mais que entrar com o drop na casa do cliente, fazer um monte de curvinha, deixar uma reserva técnica, por isso os 150. Então não pode passar de 250, 300, 270, 280. E isso aqui não é uma matemática exata. Porque você vai olhar o projeto, botou 250, tem um transformador no poste. Você vai ter que botar um poste para frente, virou 300. Chegou lá em 250, tinha um transformador, no da frente está ocupado, você vai ter que botar um poste antes. Então o projeto ele não é exatamente igual na cidade inteira, isso é ilusão, né? Você vai ajustando conforme cada situação, cada realidade. Tá? Então essa é uma referência. Agora, você tem que cuidar outra coisa também, que é a taxa de penetração que você vai ter nessa área. Porque esse splitter aqui, que vai atender essa área aqui, por exemplo, que eu vou ter clientes distribuídos nessa rua, eu vou ter que analisar a quantidade de residências que tem aqui e determinar qual que é o meu percentual de penetração, para decidir se eu vou usar um splitter, por exemplo, com 8 saídas ou um splitter com 16 saídas. Isso já é outro assunto. Mas isso não tem nada a ver com a distância. Então, quando você vai analisar a CTO, que já tem aula sobre isso, inclusive, a primeira análise que você vai fazer é a distância, para não exceder os 150 metros de drop, e a segunda análise é a taxa de penetração, para saber se esse cara vai ser de 1 para 8 ou de 1 para 16. Mas são duas coisas totalmente diferentes, tá? Totalmente diferentes. Luiz Guilherme, OLT EPONs, qual seria melhor, 64 ou 128? Olha só. No início, o EPON nasceu com 32, a norma dizia 32. Com o passar do tempo, os fabricantes conseguiram atingir 64 clientes por porta, e aí a gente começou a construir redes com 64 clientes por porta. Recentemente,
Recentemente, alguns fabricantes começaram a falar em 128 clientes no EPON. Bom, Machado, eu nunca vi uma rede com 128 clientes por porta-PON. Eu não duvido que funcione, eu acredito que até possa funcionar, mas eu nunca vi 128 clientes com tráfego de noite funcionando mesmo para dizer qual vai ser o comportamento dessa rede. Eu não recomendo, por um motivo muito simples: banda, os planos cada vez maiores, inclusive a Onda já há muito tempo são planos sem controle de velocidade. Ah, Machado, mas na minha cidade ela é pequenininha, é no interior, a gente chega com link de rádio e os planos são menores. Beleza, mas daqui a um tempo vão ser planos grandes. Em curto espaço de tempo, é questão de tempo mesmo. Era assim na maioria das cidades, hoje em dia as maiores cidades, ou boa parte delas, já estão com planos sem controle e é o carro-chefe do provedor de internet, tá? Então, tem uma aula sobre 64 ou 128, eu recomendo assistir essa aula, aqui no YouTube é uma aula gratuita inclusive, porque eu trago essas questões de banda, de potência também da porta e a capacidade da tecnologia. Para decidir se é 64 ou 128 ou 256, tem que olhar para esses três caras aí, senão não tem como tomar essa decisão. Não tem como tomar essa decisão. Inclusive o pessoal comentou o seguinte aqui, ó, importante. LKBR botou o seguinte, ó: eu tenho uma rede EPON que está com 82 clientes e uma porta e está funcionando tranquilo. Que bom, que ótimo, ó, 82 clientes. Que bom mesmo. Só que vamos lá, tem variações. Qual marca é, qual equipamento, qual é o sinal, enfim, esse tipo de coisa é muito importante para afirmar se vai funcionar bem ou não e por quanto tempo também. Mas fico feliz que tem alguém aqui que está funcionando. O que eu não recomendo é, cara, eu vou arriscar e vou ver o que dá. É só o que eu não recomendo. Eu nunca recomendo isso, a gente arriscar para ver o que vai acontecer. Esse que vai acontecer pode custar muito caro. Custa o cliente, custa perder cliente, custa o cliente ficar com desconfiança. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho internet aqui em Florianópolis com a RVT, que é um provedor excelente. Eu conheço o pessoal da RVT, eu conheço a essência deles de entregar uma rede com excelência, com bons equipamentos e tudo mais. Só como qualquer outro provedor, chegou um momento que o concentrador da minha região, lá do meu bairro, começou a engasgar um pouquinho. E eu percebi que estava estranho, comentei com o pessoal, de fato eles acharam um problema lá, corrigiram, foi tudo muito rápido. Porém, nas próximas semanas, cada vez que dava uma engasgadinha na internet, eu já desconfiava que era o concentrador de novo. E não era. Então a gente fica com aquela impressão. Então se o cliente ficou com uma impressão que, poxa, tá lento, de novo ficou lento, de novo ficou... Daqui a pouco essa imagem fica na cabeça do cliente, poxa, tá sempre lento, tá sempre engasgando. E daqui a pouco essa lentidão é no YouTube. Essa lentidão é no Netflix. Olha o WhatsApp, por exemplo, que há poucos dias caiu, faz umas 2 semanas eu acho, né? Que o WhatsApp caiu e ficou um bom tempo fora do ar. A quantidade de chamado que os provedores receberam porque o WhatsApp estava fora do ar e o problema não era do provedor. Então, o cliente fica com esse troço na cabeça, poxa, oscilou uma vez, oscilou 2, oscilou 3, cara, minha internet é uma merda. E aí, cada vez que tiver alguma dificuldade, indiferente se é a internet, se é o NU, se é o Wi-Fi ou se é o serviço lá na outra ponta, o cliente vai pensar que a internet está ruim. Então eu não recomendo fazer o teste e descobrir no quente assim com o cliente se vai funcionar ou se não vai funcionar. Galera, essa é a aula de hoje, esse é todo o conteúdo da aula de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com essa topologia dos splitters, entender como a gente pode cascatear e brincar com isso. Por que não? Brincar, fazer um projeto usando uma criatividade, fazer um projeto legal que resolva um problema de uma forma criativa. Esse é o ponto. Sem gambiarra, de quebra sem gambiarra. Quando a gente aprende a só replicar um certo modelo, a gente não sabe sair daquilo e aí a gente começa a fazer as nossas gambiarras. Então por isso foi essa aula de hoje aqui. Fechando a aula, não fez aquele story? Cara, faz aquele storyzinho esperto lá, marca a Fiber School, marca o Marcelo Grande Machado para a gente conhecer quem é você que está assistindo a nossa aula. Mostre para as outras pessoas que você está estudando, está procurando fazer melhor. E caso você não seja aluno, fica esperto, porque em novembro, mês de Black, vai ter desconto, vai ter curso com promoção e nos próximos dias a gente vai começar a divulgar aqui nas nossas redes quais são os cursos, como vai funcionar a nossa Black. Beleza? Valeu, galera! Uma boa quarta-feira a todos e a gente se vê na nossa próxima aula.